A hérnia de disco, ela pode acometer toda a coluna vertebral. É uma doença que acontece na população relativamente jovem, na população trabalhadora, dos 30 aos 50 anos de idade. Olá, a série Saúde e Você, do Hospital Moinhos de Vento, traz temas importantes para a sua saúde. Hoje vamos falar sobre a hérnia de disco. As hérnias mais comuns acabam sendo as hérnias de disco lombares e cervicais, sendo que as hérnias de disco torácicas são uma minoria e respondem por menos de 1% dos casos. E ela é causada, então, por um envelhecimento do disco intervertebral, que ele é composto na sua grande quantidade por água. O disco ele desidrata, ele acaba sofrendo uma ruptura ou uma fissura, que a gente diz, e o conteúdo interno desse disco ele acaba extravasando para fora da sua posição normal, e que pode chegar a comprimir estruturas nervosas. Entre as outras causas associadas ou fatores associados ao desenvolvimento da hérnia de disco, a gente tem o tabagismo, o sedentarismo, o sobrepeso, algumas atividades profissionais e algumas doenças metabólicas que podem acelerar o desenvolvimento desse processo. Já está comprovado que a predisposição genética é a causa predominante para o acontecimento e muitas vezes a gente encontra a história familiar dos pacientes apresentarem parentes de primeiro grau que apresentam também o mesmo problema. Os sintomas predominantes da hérnia de disco lombar vão ser principalmente o mais comum, a dor, que algumas vezes é uma dor basicamente lombar, na região lombar, mas algumas vezes pela compressão das estruturas nervosas, o paciente pode apresentar o que a gente chama de dor radicular ou a dor ciática, a famosa dor que desce para o membro inferior e que causa, além de dor, alterações de sensibilidade da pele, alterações de fraqueza muscular mesmo. O paciente algumas vezes chega ao consultório com dificuldade para deambular, com quedas frequentes, dizendo que o pé está fraco, dormência, formigamento em membro inferior. Existe a possibilidade, em casos graves, de haver alterações do controle até da bexiga e do intestino, o que se torna uma urgência na cirurgia da coluna vertebral e o paciente deve procurar um atendimento mais precoce. Os episódios de hérnia de disco lombar, na grande maioria dos casos, em torno de 85% a 90% dos casos, eles têm uma evolução benigna. Em cerca de 6 a 12 semanas, esse processo ele tem uma resolução, seja com tratamento medicamentoso, fisioterápico, acupuntura, mas os sinais de alerta dos casos de hérnia de disco lombar que preocupam são os pacientes, geralmente, que têm a dor irradiada para o membro inferior, que é a dor ciática, pacientes que apresentam o que a gente chama de uma dor ciática bilateral, quando a irradiação da dor ela desce para os dois membros inferiores, pacientes que apresentam algum tipo de alteração de sensibilidade na região do períneo, a região interna das coxas, e principalmente alterações no controle da bexiga e no controle da defecação também. A gente acaba utilizando vários métodos de tratamento de acordo com os sintomas do paciente. Mas se faz a utilização, então, de medicações anti-inflamatórias, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Pode-se fazer uso dos esteroides, que são medicações geralmente injetáveis, para ajudar, e são anti-inflamatórios um pouco mais potentes, associados muitas vezes ao uso de analgésico opioide, em conjunto com o tratamento fisioterápico. O que se sabe hoje em dia é que o repouso ele é bom, mas ele deve ser por um curto período de tempo, o menos possível. E em alguns outros casos, a associação com o uso de acupuntura e algumas outras práticas para alívio de dor. A solução do processo da hérnia de disco lombar, ela existe, do processo agudo. Mas o que a gente sabe é que esse processo está dentro do que a gente chama do processo de degeneração do disco intervertebral, que é dividido em algumas fases, e a hérnia de disco lombar ela acaba acontecendo nas primeiras duas fases, que a gente chama de disfunção e instabilidade. É onde ocorre a hérnia discal lombar e geralmente é entre os 30 aos 50 anos de idade. Então esse processo a gente felizmente consegue resolver na grande maioria dos casos. Porém a degeneração do disco ela vai continuar a ocorrer. Isso vai ter uma evolução muito individual, tem pacientes que passam anos, décadas sem nenhum processo de, vamos dizer, agudo novamente, mas pode lá numa fase mais avançada da idade de vida acontecer o que a gente chama da estenose do canal lombar, que é a evolução desse processo degenerativo do disco intervertebral. A realização de exames na investigação da hérnia de disco, ela inicia, claro, na primeira consulta médica, onde a gente sabe que na grande maioria dos casos, e principalmente os pacientes que têm uma dor lombar não complicada, ela vai se resolver em 6 a 12 semanas. Algumas vezes a gente acaba nem pedindo nenhum exame de imagem, institui um tratamento conservador, com medicação, com fisioterapia e reavalia o paciente. A hérnia de disco lombar é uma patologia bastante frequente. Se você apresentar sintomas compatíveis com esse possível diagnóstico,
É importante que você procure um atendimento médico ou fisioterapêutico para que seja feito o diagnóstico correto e instituição do tratamento precoce.